A palavra é Jesus Cristo. Segunda-feira, na 19ª semana do Tempo Comum, 11 de agosto de 2025, memória de Santa Clara, Virgem e Fundadora. Clara nasceu na Itália em 1193 e lá faleceu a 1253. De família nobre e cristã, aos 18 anos, deixou o mundo para abraçar a pobreza de São Francisco de Assis, com o qual fundou a Ordem das Clarissas. Transformou em apostolado do sofrimento seus longos anos de enfermidade. A seu exemplo, procuremos trilhar o caminho do despojamento e da humildade. Santa Clara, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, na vossa misericórdia, atraíste Santa Clara ao amor da pobreza. Concedei-nos por sua intercessão que, seguindo o Cristo com um coração de pobre, mereçamos chegar a contemplar-vos no reino celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto do livro do Deuteronômio, no capítulo 10, versículos de 12 a 22. O salmo responsorial será o Salmo 147, com 3 estrofes, dentre elas o refrão Glorifica o Senhor, Jerusalém. E o evangelho será o de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. No livro do Deuteronômio, como uma segunda maneira de apresentar a lei, Moisés, o legislador, fala ao povo recordando sempre o que Deus fizera a seu favor, sobretudo quando, como estrangeiros, em número tão reduzido, porque chegaram em número de 70 no Egito, e agora já era um povo numeroso, como as estrelas do céu, conforme a promessa de Javé, mas no tempo em que foram tratados como estrangeiros no Egito, o Senhor Deus calçou o povo de tantas ajudas, de tantos auxílios. Por isso, é necessário lembrar-se daqueles que agora vão encontrar como estrangeiros, órfãos e viúvas. O povo de Israel deve abrir o coração, recordar-se da sua história e fazer para os outros o que fora feito para si. Amar o estrangeiro e lhe dar alimento e roupa. Esse mandamento, essa prescrição, ela é fundamental, porque também o povo de Israel foi estrangeiro na terra do Egito. Essa maneira de tratar os outros, os estrangeiros e desconhecidos, com afabilidade, com zelo, com pastoralidade, é o modo de honrar e de temer ao Senhor Deus e de servir a Deus, apegando-se a Ele e dele tudo esperando. Ele será o louvor de Israel, o seu Deus, que fez grandes e terríveis coisas vistas com os próprios olhos dos israelenses. Não se pode ignorar de onde se veio. Quando a gente esquece da própria história, então vive de uma maneira anacrônica e antagônica. Quer viver de uma vida falsa, sem nada a que ver com as suas origens, com as suas raízes, e isso desintegra a pessoa da própria sociedade, do seu filão histórico. Nós somos história. Nossa vida é histórica. Nós temos uma história. Apesar de que a distração hoje e a velocidade midiática de todos os canais e tecnologias que, usadas de uma forma frenética e até irrazoável, atenta contra a memória histórica
das pessoas, de suas famílias, de suas raízes. Ontem celebramos o Dia dos Pais. Nunca vai prescrever, nunca vai caducar a ordem do Senhor para que nos mantenhamos coligados às nossas origens históricas. De onde eu vim, como era minha família, que situação vivia, quais os históricos tristes, desafiadores, mas superados, quais as conquistas, as lutas para isso, como foi que Deus me ajudou a chegar até aqui. Sem história, sem memória, a pessoa surfa no vazio, num vazio existencial, sem identidade. A história e a memória conferem identidade à vida da gente. Cuide da sua história, zele por ela, ela é o seu patrimônio identitário. Com o salmista, nós glorificamos o Senhor, convidando a cidade toda a fazer o mesmo. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Canta louvores ao teu Deus, Sião. Ele reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos dentro de ti abençoou. Garantiu a paz em teus limites, te alimentou com a flor do trigo, enviou suas ordens para a terra e a palavra que ele disse correu veloz em teu favor. O salmista nos coloca em sintonia com a graça divina, histórica, que nunca nos abandona. Deus está sempre conosco, do princípio ao fim, na sua fidelidade criativa e comprometida. Ele é Pai, Ele não some, Ele assume. Na contramão de tantos que, em sua paternidade irresponsável, somem e não assumem. Quem ama não some, assume. Deus é Pai assim. No Evangelho, nós temos um episódio de revelação da própria morte que Jesus faz aos seus discípulos, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. E isso causa aos discípulos uma grande tristeza. Eles ficaram muito tristes, claro, porque o amigo estava insinuando que iria morrer numa declaração nítida e muito consciente do seu próprio fim iminente. Em Cafarnaum, os discípulos então se encontraram com cobradores de impostos. E os cobradores de impostos abordavam as pessoas para cobrar delas o imposto. Então, perguntam a Pedro se o seu mestre não paga o imposto do templo. Estava distante do templo, era no interior, era Cafarnaum, mas ali já tem esta pergunta em antecipação. E Pedro diz, sim, ele paga o imposto do templo. Entrando em casa, na casa da sogra de Pedro, que fica na frente da sinagoga de Cafarnaum, Simão Pedro então diz a Jesus, que foi indagado sobre este imposto, e Jesus tem uma conversa elucidativa com Simão. Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro respondeu, dos estranhos. E aí Jesus lhe diz, logo os filhos estão livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, e encontrando ali uma moeda, pega esta moeda e vai entregá-la aos cobradores de impostos por mim e por ti. Por mim e por ti. Simão era dali. Pedro é o seu nome posterior, mas era bem conhecido, porque em Genezaré, no lago de Genezaré, havia uma cooperativa de pesca da qual ele era o chefe.
ele não precisaria pagar o imposto. Mas nem Jesus, porque Jesus nasceu na Judéia, bem perto de Jerusalém. Mas para não escandalizar, Jesus então dá o jeito de fazer com que, da própria produção do trabalho de Pedro, o imposto venha pago por ele. Arrancar a moeda da boca do peixe, lá onde se pega o anzol e captura o peixe, ou mesmo pela rede, é daí, do que se compra, do que se vende, dos produtos do comércio, que nasce o dever do imposto para o sustentamento da nação em todos os seus serviços públicos. Você paga os seus impostos? Você contribui com o governo para a manutenção das nossas instituições? Você é dizimista? Como é que estão as respostas sociais, financiárias dos seus compromissos sociais, eclesiais, comunitários? Você paga as coisas em dia ou deixa atrasar? Como é a administração pessoal financeira da sua vida? Reflita. Que Deus te abençoe, te dê com fartura e com justiça quanto mereces e precisas. Que Santa Clara, apaixonada e aderente à santa pobreza evangélica, obtenha para nós a graça de uma pobreza bonita, justa, honesta e da riqueza dos bens do reino dos céus. A todos, ótima semana, com uma segunda-feira que já se encontra com a palavra que é Jesus Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.